Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com vocês, hoje e sempre. Hoje eu estou querendo falar a respeito do Salmo 126. Ele é bem curtinho, mas traz muita informação. A palavra do Senhor, a gente tem que estar lendo constantemente, porque cada dia ela nos traz uma revelação, nos traz uma novidade que inspira. E nós, ser humano, a gente tem o defeito de esquecer, de entrar numa rotina e esquecer das coisas. Então é um salmo curtinho que vale a pena a gente ler. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, quando o Senhor, os livrou do cativeiro, eles estavam parecendo vivendo em um sonho, estavam numa alegria, Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aqui nesses 3 versículos, a gente nota que foi no passado. Eles estão dizendo o que o Senhor fez no passado. Então aqui eu acho legal, porque a gente deve recordar o que Deus fez em nossas vidas. A gente não pode simplesmente assim, Deus fez grandes coisas, agradeço, louvo a Deus e segue em frente e nunca mais lembra. Toda vez que a gente lembra, isso nos fortalece, porque a gente lembra do poder de Deus, a gente lembra do amor de Deus por nós. Porque Ele faz as coisas por nós, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Então, é legal a gente estar lembrando das obras do Senhor em nossas vidas. Sempre tem alguma coisa que Deus fez por nós que a gente pode lembrar com alegria, a gente pode continuar agradecendo ao Senhor. Então, é legal a gente lembrar. Só que tem um ponto importante. Nós não podemos viver apenas do passado. O passado nos serve para lembrar, para agradecermos ao Senhor, mas não podemos viver presos naquilo que o Senhor fez. Porque muitas pessoas hoje pegam e falam, mas o Senhor foi muito bom comigo no passado. Eu fiz aquilo e Deus fez isso por mim, fez aquilo e outro por mim. Legal, mas e hoje? Vocês continuam tendo favores de Deus? Vocês continuam sentindo a glória de Deus? Então, a gente não pode viver só do que passou. A gente deve lembrar, sim, continuar agradecendo a Deus, sim, porque Deus faz grandes coisas em nossas vidas. Mas nós devemos continuar caminhando com Deus e continuar tendo grandes coisas sendo feitas hoje. Então, do versículo 1 ao 3, aqui eles recordam o que Deus fez na vida deles. Aí aqui no 4, o que diz no versículo 4? Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então aqui está pedindo para Deus fazer de novo. Então, o que é legal na nossa vida? Quando a gente encontrou Jesus Cristo, que a gente fala de primeiro amor, a gente se encheu assim da presença dele. Era uma alegria tão grande, era tão bom, você pensando no Senhor Jesus, você já se emociona, você sente aquela presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, no início, assim, é uma maravilha, mas nós humanos temos o defeito de começar a entrar em rotina. A nossa vida começa a entrar em rotina. Então, aí a gente vai vivendo como se fossem uns robozinhos, Hoje eu leio um pouquinho da palavra, vou no culto no domingo, chega à noite e falo, Senhor, obrigado pelo dia, amém. A gente começa a entrar numa rotina, isso não é legal, porque Deus é muito grande para ter só esse mínimo nosso. A gente tem que querer conviver com o Senhor de verdade, como um filho com o pai e um pai com o filho. E não é assim que a gente convive com o pai.
Então, a gente tem que chegar para o Senhor, se caso a gente estiver esfriando, se caso a gente estiver desanimado, a gente não estiver mais vivendo como a gente vivia no princípio, chegar ao Senhor com humildade e falar: Senhor, faz tudo de novo. Senhor, me traz restauração. Pai, eu estou esfriando, estou ficando morno. Me ajuda a me conectar com o Senhor novamente. Eu quero voltar a viver grandiosas coisas contigo. Quero viver o sobrenatural com o Senhor. Porque Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Ele não muda. Ele sempre vai ser Deus. Ele sempre vai nos amar. Quem muda somos nós. Nós temos o péssimo hábito de começar bem e vai indo na rotina e vai desanimando e vai fazendo as coisas assim mecanicamente. Podemos até estar fazendo isso no nosso trabalho mecanicamente, apesar de não ser o correto. A gente sempre tem que fazer as coisas com perfeição. Mas com Deus é um erro muito grande. Porque o nosso Pai, Ele quer conviver conosco. Ele quer participar da nossa vida. Então a gente precisa abrir espaço para isso. Só que nós somos defeituosos, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Então a gente tem que chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Faz novamente, Senhor, aquilo que o Senhor já fez para mim no passado. Encha-me com a tua presença. Encha-me com a tua glória. Senhor, me ajuda a caminhar contigo, me ensina a te buscar mais, me dá mais sede, Senhor, da tua palavra, porque, gente, é tão gostoso quando você senta para ler a palavra do Senhor e você sente que o Espírito Santo está ali contigo, te preenchendo, te fazendo ver coisas que você ainda não tinha visto. E isso é possível ser diariamente. Não podemos deixar isso apagar, não podemos deixar a chama do Espírito Santo apagar em nós. Nós temos que acender essa chama diariamente. Nós temos que nos encher com o azeite diariamente. Só que isso depende de nós. É nós que temos que dar o passo para isso. Deus não vai forçar isso em nós. Ele quer que a gente o busque por quem Ele é. Então vamos fazer isso, vamos buscar ao Senhor por quem Ele é. Se estamos esfriando, vamos pedir: Senhor, coloca brasas vivas dentro de nós novamente. Nos acenda, Senhor, nos faça queimar por Ti, Senhor. E Ele faz, gente. Ele faz. Antes de ler a Bíblia, ore, peça ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, sabe? Converse com o Senhor. Peça conselhos ao Pai. Ele é um excelente conselheiro. Gente, tem tanta coisa que Deus faz. Assim, a gente tem que buscar ser testemunhas de Deus. A gente não pode querer apenas ouvir o testemunho dos outros. A gente tem que querer ter os nossos testemunhos. Deus nos alerta de tanta coisa. Se a gente estiver sensível a Ele, Ele nos fala tanta coisa, que às vezes a gente fica assim até de boca aberta. Gente, dá chance a isso, é maravilhoso. E aqui depois, a gente lendo, então, olha só como é interessante esse salmo, porque ele fala do passado, para a gente lembrar das grandes coisas que o Senhor fez por nós. Aí depois vem o versículo no presente, para a gente pedir para o Senhor nos restaurar, para que a gente possa continuar vivendo grandes coisas com o Senhor. Aí depois no versículo 5 e 6, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui já está falando do futuro. Então, se a gente está semeando, às vezes a gente está semeando ali com lágrimas, orando, chorando, clamando com dor. Nós estamos semeando para o futuro. E o semear pode ser tanto em oração, como pode ser você levando a palavra do Senhor, como pode ser através da tua vida, aquela pessoa ali que vive conforme a palavra de Deus. Aí você está mostrando através do seu comportamento o que é viver conforme Deus para outras pessoas. Isso também é semear. Então, a gente tem que estar semeando. A gente tem que estar
plantando na terra fértil. O que é plantar na terra fértil? Fazer o que eu falei para vocês. Orem, jejuem, tenham uma vida consagrada a Deus, busque ao Senhor, deixa transparecer a tua vida, na tua vida, a quem você serve. Deixa Deus fazer coisas novas na tua vida. A gente é medroso, nós temos medo, porque às vezes, para que algo novo aconteça na nossa vida, a gente precisa passar por um deserto. E nem todos gostam de passar pelo deserto. Eu não gosto. Mas é necessário a gente passar pelo deserto, porque ali nós vamos nos fortalecer para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Então a gente tem que confiar em Deus. Então, esse pequeno salmo nos traz uma lição muito legal, nos ensina muita coisa, que a gente deve agradecer a Deus pelas coisas que Ele já fez, lembrar pelas coisas que nós já vivemos com Ele, mas nem por isso devemos ficar só presos no passado. Nós devemos também, no presente, buscar ao Senhor, pedir para Ele continuar fazendo as suas coisas gloriosas em nossa vida. E aqui também nos ensina que a gente tem que estar cultivando, a gente tem que estar semeando, para que Deus continue fazendo grandes coisas em nossas vidas, porque não basta apenas eu crer em Deus, sentar e esperar. Eu tenho que ter uma fé ativa, eu tenho que caminhar, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer as coisas conforme o Senhor vai entregando para eu fazer. Eu não posso simplesmente fazer através da minha força, mas eu peço orientação a Deus. Eu me ajoelho perante o Senhor, eu o busco e Ele vai trazendo soluções, Ele vai me mostrando o caminho a seguir. É assim que vive, é uma parceria. Nós somos família, Ele é o nosso pai e nós somos os seus filhos. Então, um pai quer os seus filhos próximos, um pai quer ensinar os seus filhos a fazer as coisas corretas. Então vamos deixar Deus nos ensinar a fazer o que é correto, vamos deixar Deus preencher a nossa vida, manifestar a glória dele na nossa vida. Muitas vezes a gente não vai entender o percurso, mas Deus entende, Deus sabe, Deus conhece, e é isso que importa. Se o Senhor conhece, vamos confiar e vamos seguir. Então, gente, vivam conforme esse salmo está dizendo. Relembre o passado e agradeça, Senhor, pelo passado, mas peça mais para o presente e semeie para o futuro. Deus abençoe vocês.